Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, povo de Deus. Que a paz, o amor de Jesus Cristo habite ricamente em suas vidas, na vida de seus familiares. Que nessa noite de adoração possamos glorificar nosso Deus com todo o amor, com toda a vontade, em espírito e em verdade, conforme a palavra de Deus tem nos ensinado. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículos 12 e 13. Vamos fazer a abertura hoje com esse texto de 1 Tessalonicenses 3, 12 a 13. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Glória a Deus, né? A palavra de Deus nos adverte, através desse texto de Paulo aos Tessalonicenses, que precisamos sempre estar crescendo em amor uns para com os outros. Devemos não só amar como Deus espera que façamos, mas precisamos fazer com que esse amor cresça, ele transborde com nossos irmãos, com a igreja do Senhor e também com toda a humanidade que ainda precisa de ouvir sobre a salvação em Cristo Jesus. E este amor é que nos fortalece o coração e nos ajuda também a permanecer firmes na palavra de Deus e também em santidade, em fazer as coisas certas, nos tornando pessoas irrepreensíveis em santidade diante de Deus. E na vinda, na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele, para nos resgatar, Ele vai nos encontrar santos, separados, né? Irrepreensíveis, ou seja, sem nada que possa nos acusar, por causa do amor dele em nós.
o amor que cresceu, o amor que transbordou. Que esse amor de Deus transborde em sua vida nesta noite. Deixe Deus encher o seu coração, a sua vida desse amor dele, para que este amor transborde de forma a alcançar as outras pessoas à sua volta. E dessa maneira, Deus seja glorificado, Deus seja honrado, Deus seja conhecido por outras pessoas pelo amor que temos uns pelos outros. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, somos gratos ao Senhor por todo o amor derramado naquela cruz. Somos gratos, ó Pai, por nossas vidas, somos gratos por tudo que o Senhor tem sido e feito, pela misericórdia do Senhor por nós. Queremos nesta noite adorar, glorificar ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, e queremos, acima de tudo, ó Pai, amar o Senhor em primeiro lugar e amar os próximos como nos amamos a nós mesmos. Obrigado, Senhor, pelo amor. Obrigado por nos ensinar a amar. Obrigado por nos fazer santos, separados e irrepreensíveis através do amor do Senhor. É no nome santo de Cristo, Pai, que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu.
Nós glorificamos o Rei dos Reis, nós glorificamos o Pai, nós glorificamos o Senhor, Ele é o grande eu sou. O Senhor reina com poder, adoramos nosso Pai, adoramos nosso Deus da paz, só louvamos nosso Rei. Ele é o Senhor da terra e céus, é o Senhor de todos nós. Ele é o Senhor do universo, Ele merece o louvor. Aleluias para o Rei dos Reis, aleluias a Jesus. Aleluias para o Criador, Ele é o grande eu sou. Ele é o Senhor da terra e céus, é o Senhor de todos nós. Ele é o Senhor do universo, Ele merece o louvor. Aleluias para o Rei dos Reis, aleluias a Jesus. Aleluias para o Criador, Ele é o grande eu sou. Nós glorificamos o Rei dos Reis, nós glorificamos o Pai, nós glorificamos o Senhor, Ele é o grande eu sou. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar para
braços de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma oração e dar início à nossa mensagem, nossa reflexão de hoje sobre a palavra de Deus. Oremos. Santo Deus, Pai amado, nós colocamos nas Tuas mãos agora a nossa vida, Pai, esse período de adoração. E em especial, nesse período de adoração, queremos colocar essa mensagem, esses versículos que vão ser lidos, ideias, ó Pai, que vão ser levantadas. E, Pai, aquilo que é a Tua vontade, é o que nós queremos aprender, queremos saber fazer. E por isso, Pai, nos ajude a, quando lermos Tua palavra, estejamos bem atentos e que nossa mente seja esclarecida, nosso coração aceite a verdade do Senhor para a nossa vida. Nós pedimos que ilumine esse período agora, que seja feita a Tua vontade, a Tua igreja possa ser
edificado, o teu nome glorificado. Em Cristo Jesus, que oramos sempre, Pai, porque assim o Senhor nos ensinou. Amém. Irmãos, graças a Deus, por mais essa oportunidade de aprendermos sobre a palavra de Deus, ou buscarmos relembrar algumas coisas que já sabemos. E hoje nós vamos falar sobre o tema da oração, mas não sobre qualquer oração, mas as orações que Jesus Cristo fez enquanto ele estava aqui na terra e que era algo que ele já costumava fazer, algo constante na vida de Jesus. Certa vez um discípulo pediu para Jesus que ensinasse para ele como ele deveria orar. E Jesus ensinou, está lá em Mateus 6, e além daquelas orientações de Jesus sobre a oração, ele também ensina sobre a oração na sua prática. Tem várias passagens que mostram que Jesus orava e mostra como ele orava. Jesus tinha uma vida de oração ativa, e embora uma pequena parcela dessas orações de Jesus estejam registradas para nós lermos hoje, nós podemos aprender muito com elas. Podemos aprender também com a atitude de Jesus, de viver perseverante, em constante oração. Lá em Lucas 5,16, diz que Jesus tinha o costume de se retirar para lugares solitários, e orar. E em Lucas 6,12 fala também que às vezes ele passava a noite orando. Lucas 9,28, que às vezes ele tomava alguns discípulos com ele e ia com esses discípulos para orar. Então era algo constante na vida, no ministério de Jesus, seja orar sozinho, seja passar longos períodos orando, seja levar alguns dos seus discípulos consigo. Mas diante de tudo isso nós podemos perguntar, por que Jesus precisava orar? Se Jesus era o próprio Deus, por que ele precisava orar? Em primeiro lugar, eu creio que nós precisamos lembrar sempre da natureza humana de Jesus. O fato de Jesus orar mostra para nós, junto com outros fatos, de que ele viveu aqui completamente como um humano. A sua ligação, a sua comunicação com o Pai estava atrelada ao artifício da oração, um artifício que nós também temos hoje à nossa disposição. E além disso, eu creio também que Jesus orava junto com seus discípulos algumas vezes, como está lá em Lucas 9, para nos dar o exemplo, para dar o exemplo para aqueles discípulos e para nós hoje. Isso mostra para nós que qualquer ser humano que queira ser um cristão, que queira se aproximar de Deus, ele precisa desenvolver a prática da oração. Não tem como ser um cristão, ser um discípulo de Jesus, sem ter a prática da oração. Se Jesus, que era Deus, tinha essa prática, e fazia uso da oração para se manter conectado com o Pai, nós, como seus discípulos, também precisamos fazer isso. A oração nos aproxima de Deus e, de certa forma, ela serve para nós até mesmo como uma maneira de nós avaliarmos como está a nossa fé. Qual que é o nível de proximidade entre nós e o nosso Pai? Com que frequência que nós temos orado, irmãos? Qual tem sido a nossa motivação para orar? Qual que é o nível da nossa confiança naquilo que nós oramos? Qual tem sido a nossa atitude diante da resposta de Deus para aquilo que já oramos ou que temos orado? Será que as nossas orações têm sido parecidas com o que vemos na Bíblia? Jesus ensinando, os servos de Deus orando? Todas essas coisas, todas essas perguntas são coisas que nós precisamos nos atentar. Se Jesus, que é Deus, precisava manter uma profunda comunhão com o Pai por meio da oração, e nós? Nós precisamos ter essa mesma motivação, as mesmas motivações que Jesus tinha ao orar. Nós precisamos ter a mesma atitude de Jesus quando ele orava. As palavras que ele usava, a reverência, a atitude dele diante do Pai. Nós precisamos aprender com tudo isso. Certa vez um pregador fez uma comparação que eu achei interessante. Ele fala, a oração, muitas vezes as pessoas associam a oração a um telefone de quarto de hotel. Então ele pega aquele telefone ali só para solicitar o serviço de quarto, aquelas coisas que ele quer, e fazer os pedidos das coisas que ele deseja. E na verdade nós precisamos comparar a oração a um walkie-talkie que o soldado, aquele radinho de comunicação que o soldado utiliza para se comunicar com o seu comandante numa batalha, num contexto de guerra. Então ali ele vai pedir as instruções que ele precisa, ele vai falar das coisas que ele necessita para cumprir a missão que foi dada a ele. Então é diferente. Nós vamos estar atentos àquilo que Deus fez, por que Deus estabeleceu esse mecanismo da oração, e qual a oração que Deus realmente atende e ele aprova. Nós precisamos lembrar sempre disso.
E o fato é também, irmãos, que a oração é um mecanismo de acionamento do poder de Deus. Ao lermos a Bíblia, nós vemos várias passagens que mostram que as coisas aconteciam em meio a um contexto de oração. Por meio da oração, as coisas aconteciam. Deus derramava o seu poder, Deus agia. Né? E é assim também na nossa vida hoje. A providência de Deus acontece quando nós oramos. A palavra fala, né? A oração do justo é eficaz, né? E Deus age por meio dos irmãos e por meio da igreja, quando a igreja ora, quando a igreja intercede. Foi assim em várias passagens, vários exemplos que nós temos no livro de Atos. Né? As coisas aconteciam e Deus movia as situações por meio da oração. Foi assim também na vida de Jesus. Jesus, como nós falamos, né, ele orou pelos outros, né, orou pelos seus discípulos, ele orou com os discípulos. Lá em Mateus 19:13 fala que quando levavam as crianças para Jesus, para que ele orasse por elas, ele não recusou, né? E Jesus ensinou os seus discípulos a ter persistência na oração, em Lucas 18:1, né? Ele conta a parábola que fala sobre isso, e a prática da oração era constante na vida de Jesus, no seu ministério, desde o seu batismo, no momento que a voz de Deus, né, aparece do céu falando sobre Jesus, lá no batismo de Jesus, ele estava orando, até o momento em que ele é entregue para ser morto e para ser sacrificado em nosso lugar. Ele também estava em oração naquele período. E eu queria ler mais atentamente com os irmãos, hoje, nessa noite, e lembrar dessa passagem, refletir um pouco sobre esses versículos, justamente uma passagem que mostra sobre esse período em que Jesus estava para ser entregue. Né? Essa foi e como que a oração foi essencial naquele período para Jesus, para que ele cumprisse o seu papel e que nós tivéssemos hoje a salvação. Eu queria ler com os irmãos, então, Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 9. Se você puder abrir sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 9. Aqui o autor de Hebreus está falando sobre as qualificações de Jesus que faziam dele um intermediador suficiente para salvar todos nós de uma vez por todas. Se a gente for ver o contexto, 2 versículos antes aqui do versículo 7, o versículo 5 fala: da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 6, e diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus pode ser nosso sumo sacerdote porque, em primeiro lugar, aqui no versículo 5 diz, porque ele é digno de ser. Não porque ele atribuiu honra a si mesmo, ou glória a si mesmo, mas porque ele recebeu essa honra, essa glória diretamente do Pai. Então, o Pai torna o Filho digno, torna Jesus digno, como fala aqui no versículo 5. Né? E no versículo 6, além disso, Jesus pode ser o nosso sumo sacerdote suficiente de uma vez por todas, porque ele é eterno. E, portanto, ele pode interceder por nós para todo sempre, é o que fala aí no versículo 6, né? Ele é sumo sacerdote para sempre. Então, na sequência da passagem aqui, vai falar de um terceiro atributo que faz com que Jesus e o sacrifício dele seja suficiente para nos salvar de uma vez por todas e para sempre, que é a santidade, a pureza de Jesus que foi aperfeiçoada por meio da obediência dele, a obediência que ele teve diante dos sofrimentos que ele passou. Então, não apenas a dignidade, o fato de o Pai ter feito ele digno, não apenas o fato de ele ser eterno, mas porque ele cumpriu com obediência, né? Ele se manteve puro, obediente ao Senhor, em meio aos sofrimentos. E aqui no versículo 7 diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Durante os dias de sua vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. Versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. No versículo 7, esse é o versículo chave para nós hoje, irmãos, para aquilo que eu queria, a reflexão que eu queria trazer para os irmãos hoje. Diz que Jesus ele ofereceu orações, implorou, clamou, chorou com lágrimas, né? E chorou, derramou lágrimas, aquele que podia salvar ele da morte.
Considerando aqui o início do versículo 7, fala que durante os dias de sua carne, né, durante seus dias de vida aqui na terra, nós podemos pensar que não foi em um momento, numa noite, ou num dia em que Jesus derramou essas lágrimas, né, que ele implorou, que ele chorou e clamou em alta voz, mas era algo recorrente na vida, nos dias em que ele esteve aqui como um ser humano. Ele estava lutando, implorando, orando e clamando para que Deus o sustentasse, né, para que as dores passassem, para que ele suportasse o sofrimento. Isso é um pensamento importante para nós, irmãos, porque nós não podemos esquecer que Jesus, quando ele veio aqui na Terra, morrer em nosso lugar, ele foi um ser humano completo, né, e sofria tudo que um ser humano passava. E isso é algo essencial para que ele se tornasse, né, um sacerdote suficiente, um salvador suficiente para nos salvar de uma vez por todas e para sempre. Então ele passou por tudo que nós passamos, ele sentiu as mesmas dificuldades e além daquelas que nós sentimos pelo fato de ele ser quem ele era. E não foi algo breve, não foi simplesmente no momento em que ele estava na cruz, mas durante toda a sua vida. Foi uma guerra, uma luta contra o pecado. E Jesus prevaleceu, né? Ele permaneceu fiel. E no final do versículo 7 diz também que ele estava orando e clamando àquele que é capaz de salvá-lo da morte. E esse termo morte aqui, eu acho que não está se referindo apenas à morte física, mas à ideia de estar separado de Deus. A morte física já era, especialmente a que Jesus passou, já era ruim o suficiente para que ele desejasse outra maneira da vontade do Pai ser feita, né? Mas, né, do que ele ter que passar pela cruz. Mas muito mais horrível do que morrer na cruz foi, né, a descrença, ou pensar que ele poderia ser impuro, e por causa da desobediência dele, ele poderia estar separado de Deus. E essa foi talvez a maior ameaça, né, o receio de Jesus, o que ele não queria que acontecesse. Então ele orou durante a sua vida sobre isso, né, e ele manteve esse contato íntimo com Deus, buscando em Deus não passar por isso. E ele foi ouvido pelo seu pai, né, e em vez de ceder ao pecado, ele aprendeu, é o que fala aqui no versículo 8, a obediência com aquilo que ele sofreu. Agora, embora esse início do versículo indique para a gente, né, que esse tipo de pedido era algo recorrente, acontecia na vida, durante a vida de Jesus aqui, ele nos remete a um episódio específico, né, e conversa muito com aquele episódio lá no Getsemane, que a gente conhece aquela passagem, né, de Jesus orando a Deus para que Deus, o Pai, afastasse dele aquele sofrimento que ele viria a ter na cruz. E por isso eu queria ler com os irmãos, relembrar lá a passagem lá em Lucas 22, Lucas capítulo 22, se você puder abrir sua Bíblia. Aqui em Lucas 22, do 41 ao 45, né, Jesus faz pelo menos 2 orações. E o que estava em jogo aqui, irmãos, era a salvação do mundo. O sucesso da missão de Jesus na terra dependeu da oração que Jesus fez aqui e da resposta que foi dada a ela. Ele orou com reverência, né, e aqui diz que seu pedido foi atendido, se a gente for associar essa passagem ao que a gente leu lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Tanto Mateus quanto Marcos retratam Jesus orando 3 vezes diferentes, né, e cada vez voltando para o mesmo, lá para os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que estavam adormecidos, né, mas Lucas, ele dá uma descrição única aqui, resumida, desse período em que Jesus orou, e ele inclui um detalhe que aponta para a resposta para a gente entender mesmo, né? Entender um pouco melhor o que Jesus estava orando. E Lucas escreve, capítulo 22, a partir do versículo 41. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. 43. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Nada na experiência de Jesus chega mais perto dessa descrição que nós vemos aqui de Hebreus, capítulo 5, versículo 7, do que essa experiência dessas orações de Jesus no Getsemane. Jesus ofereceu orações e súplicas com alto clamor e lágrimas, né, e corresponde ao que está falando aqui, que Jesus estava em agonia, orou com mais fervor, e seu suor tornou como gotas de sangue caindo no chão. Gritos e lágrimas, né, que está falando lá, é uma descrição dessa agonia que Jesus estava sentindo.
e o sucesso da missão de Jesus, mais uma vez, irmãos, na terra, né, a missão que ele veio cumprir, dependeu da oração e dessa prática que ele tinha de buscar o Pai em oração e da resposta que Deus deu para ele. Aqui, depois de que Jesus orou a primeira vez, o que diz é que o anjo veio para fortalecê-lo. E essa primeira oração de Jesus foi para que Deus afastasse, né, o cálice, né, que ele não tivesse que ir morrer na cruz, que tivesse uma outra forma dele poder cumprir o plano de Deus sem ser por meio daquele sofrimento. Então o anjo veio não para dizer que Deus atenderia, que Deus afastaria ele daquele sofrimento, mas para fortalecê-lo, e fortalecer para que ele pudesse conseguir cumprir aquilo que ele tinha que fazer. Em outras palavras, então, a resposta de Deus a essa primeira oração de Jesus, né, a gente não tem acesso à conversa que Jesus teve com o anjo, ou que o anjo falou para Jesus, mas provavelmente ele leva a mensagem de que não tem outra maneira, não tem como Deus afastar dele aquele cálice, mas, né, que ele poderia ser fortalecido, que Deus estaria com ele em tudo que ele fosse passar. Não desista da sua missão, né? Apesar dessa perspectiva aterrorizante. Eu vou te ajudar, eu vou estar com você, vou estar do seu lado, para te fortalecer. Então, isso faz a gente pensar qual que foi o conteúdo dessa oração que se seguiu, né? Após a visita do anjo, após o anjo aparecer para Jesus. E fala aqui que nessa oração, nesse segundo momento, Jesus estava em agonia e ele orou com mais fervor. E aqui nós temos uma descrição um pouco diferente do que falam, né, os escritores dos outros evangelhos. Marcos não pega alguns detalhes que Mateus, especialmente Lucas, aqui retrata. Lucas resume as orações em duas, mostrando que primeiro Jesus pediu para o Pai para que não fosse necessário ele passar pela morte, e diante da resposta de Deus, que foi enviar um anjo, como nós estamos vendo, o pedido de Jesus, a partir daí, passa a ser que o Pai o capacite, que o Pai o fortaleça para que a vontade dele fosse cumprida. Como Jesus diz, né, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Me ajude a cumprir a sua vontade. Né, isso nos leva ao entendimento de que, primeiro, Jesus orou para que o cálice fosse afastado, e depois ele orou para que ele pudesse ter sucesso, para que ele conseguisse beber daquele cálice. Se isso não pode passar, né, sem eu beber, me ajude para que seja feita a tua vontade e eu beba esse cálice. Assim como fez durante toda a vida dele aqui na terra, Jesus está buscando forças em Deus diante da sua maior prova aqui agora. Quando Paulo diz sobre a ressurreição de Jesus, lá em Filipenses 2,9, por isso Deus o exaltou sobremaneira, esse por isso está se referindo lá no versículo 8, à obediência inabalável de Jesus, que Jesus teve até a morte. Por ser achado em forma humana, ele se humilhou, tornando-se obediente ao ponto da morte, até mesmo a morte de cruz. É o Filipenses 2,8. Deus salvou Jesus da morte porque ele foi obediente, as suas orações foram atendidas por causa da sua reverência, né? Porque ele era obediente a Deus. Se Jesus não tivesse sido obediente até a morte, ele teria sido tragado pela morte para sempre, não haveria ressurreição, não haveria salvação, né? Nenhum mundo futuro cheio de glória, de graça de Deus e dos filhos de Deus. Foi por isso que ele orou, aquele que era capaz de salvá-lo da morte. Isso é, salvá-lo de uma morte que não teria sucesso na sua missão de salvar toda a humanidade. Então, irmãos, o que eu quero destacar aqui mais uma vez é a importância da vida de oração de Jesus e dessa oração em especial, né? Mas todo o período em que Jesus orava, todos os momentos em que ele passou aqui na terra, em que ele se entregou ao Pai em oração. A importância disso para que ele pudesse cumprir a sua missão, para que ele pudesse receber do Pai o fortalecimento, para que ele pudesse passar por cada situação que ele passou. A oração e a prática da oração foi algo essencial para que ele conseguisse. Toda a esperança do Evangelho é bem sucedida na nossa vida por causa do fervor reverente que Jesus teve em oração, porque ele orava. Ele foi ouvido por causa da sua reverência. Deus salvou da ameaça que tal morte representava para a sua obediência, e Jesus teve sucesso. E hoje há salvação para todos aqueles que creem em Jesus. E haverá um mundo cheio da glória, da graça de Deus e dos filhos de Deus. Amém. Nós continuamos na passagem aqui no versículo 8, que diz, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
E esse é um segundo ponto muito importante para nós atentarmos nessa passagem de Hebreus. E o que a gente pode pensar sobre esse aprendeu a obediência? Isso não significa que Jesus deixou de ser obediente em algum momento e passou a ser obediente depois que ele aprendeu, pois nós temos lá no próprio livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, né, que diz que, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Isso significa que ele não era antes e agora passou a ser testado e comprovado. Antes Jesus não precisava obedecer, ele não tinha passado por situações em que testavam a obediência dele. E agora, ele, por meio do sofrimento, poderia demonstrar sua obediência. Isso significa que que não foi um processo automático. Ele é o Filho de Deus, então automaticamente, a sua pureza, ele poderia nos salvar. Não, ele foi testado e testificado como nosso suficiente Salvador por meio dos sofrimentos que ele passou e que ele suportou com fidelidade. E o mesmo vale para essa segunda parte aqui, lá no versículo 9 de Hebreus 5, que ele foi feito perfeito, ele foi aperfeiçoado, aqui no sentido da integridade de Jesus. Não significa que em algum momento ele já era imperfeito e agora ele passou a ser perfeito, mas sim que antes ele não havia sido testado, como diz lá em Hebreus 2, versículo 10, que ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. O sentido é que por meio do sofrimento, ele se tornou perfeito para ser um Salvador apto para nos salvar eternamente. Isso significa que a salvação não era automática. Não bastava Jesus vir reivindicar seu trono por meio do poder que ele tinha, e foi por isso justamente que ele não fez aquela oração lá quando os soldados chegaram para prendê-lo, essa é uma oração que Jesus deixou de fazer. Ele poderia ter feito, rogado ao Pai que enviasse anjos para protegê-lo, mas ele não fez isso. Então, justamente por quê? Porque a salvação viria e seria construída por meio do sofrimento que ele passou e suportou. E para que ele pudesse passar e suportar, para que ele pudesse ser aperfeiçoado, e ter sido tornado perfeito, como diz lá no versículo 9. A oração foi o elemento essencial. Então, irmãos, a oração é talvez a nossa principal arma nos momentos de sofrimento. A gente precisa lembrar disso. Assim como Cristo, nós podemos aprender, nós precisamos aprender a obediência por meio das coisas que nós sofremos. Nós podemos e devemos orar pelas coisas que nós queremos, para Deus nos livrar do sofrimento. Mas se priorizarmos o interesse de Deus, como Jesus fez em nossas orações, assim como ele fez nessas orações que nós vimos, elas serão mais eficazes. É uma questão da gente ter prioridade. A oração de Jesus assegurou a nossa salvação. E por fim, irmãos, eu queria ler mais uma passagem com os irmãos, também em Hebreus. Hebreus dá a ilustração e em vários outros versículos explica e deixa esse entendimento completo. Hebreus 12, no versículo 2, fala assim, nós não sabemos exatamente, se você puder abrir lá em Hebreus 12, 2, a gente não sabe exatamente o que o anjo falou para Jesus. Como eu disse, nós não temos essa passagem mostrando o que o anjo falou. Mas nós podemos ver que em suas orações naquele momento, Jesus tinha bem firme na sua memória, na sua mente, a alegria que foi proposta para ele. Esse foi o combustível de Jesus para ele suportar a cruz. Certamente essa expectativa da alegria futura, naquele momento de dor, foi o que fez ele ter convicção de que era melhor que fosse feita a vontade do Pai. Hebreus capítulo 12, versículo 2, fala assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, irmãos, a alegria proposta para Jesus inclui a mim e a você. Quando ele estava naquele período de sofrimento, a expectativa e a ideia de que os filhos de Deus, todos nós, todos os servos de Deus, poderíamos estar com ele, glorificando ao Pai eternamente, essa alegria que foi proposta dele reinando sobre nós, em meio à igreja, e para sempre, ao lado de Deus, junto conosco,
foi o que fez com que ele tivesse forças para suportar, né? Com que ele tivesse, foi a motivação para ele suportar a cruz e todos os sofrimentos que ele passou. Então, que nós tenhamos sempre isso em mente, a alegria que nos está proposta, né? A alegria que foi proposta para Jesus e a alegria que nos está proposta hoje, quando nós estivermos orando a Deus. E que isso seja, né, guie a nossa motivação para orar, guie como nós fazemos nossos pedidos a Deus, né? A forma como nós nos sujeitamos a Deus, para que nós tenhamos esse mesmo espírito, nós tenhamos essa mesma atitude de Jesus, de orar, de pedir a Deus, de colocar nossas necessidades diante de Deus constantemente em oração, mas lembrando que o melhor para nós é que a vontade dele seja feita. Amém? Nós vamos fazer mais uma oração agora e vamos encerrar esse período de adoração. Oremos. Deus, mais uma vez colocamos nossa vida diante do Senhor e queremos agradecer ao Pai pelo exemplo de Jesus. Agradecer porque Jesus nos salvou de uma forma tão tremenda e Ele suportou coisas que nós não conseguimos nem imaginar. Pai, de forma semelhante, mas certamente muito inferior, nós passamos por dificuldades nessa terra, nessa vida. Nós temos também coisas que preferimos, coisas que queremos. Pedimos ao Senhor que nos dê a visão que Jesus teve, que nos dê o entendimento que Jesus teve e também a atitude de Jesus, para colocar tudo isso diante do Senhor em oração, mas para priorizar a vontade do Senhor. O Pai, que a esperança de estar no céu com o Senhor, de viver uma alegria eterna junto do Senhor, junto de Jesus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que isso mude a nossa forma de pensar, isso renove a nossa maneira de pensar e de agir, para que as nossas orações sejam aceitas diante do Senhor, as nossas orações sejam coerentes com aquilo que o Senhor quer e assim elas sejam eficazes. Nós louvamos ao Senhor pelo que Jesus fez e pelo exemplo que Ele nos deixou de uma vida de oração. Agradecemos por essa noite, pedimos que nos guarde em paz na Tua presença, sempre em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim.
vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.